E aí, galera, de volta à DFFM, programa Cruzeiro em Letras. E aí, vamos entrevistar o nosso Anand Rao. Bom dia. Prazer. Bom, querido, como é que você tá? Bom. E vamos lá. Dizem que ofendo as pessoas é um erro, trato as pessoas como adultas, critico-as, e é tão incomum isso na nossa imprensa que as pessoas acham que a ofensa, crítica, não é raiva, é crítica. Às vezes é estúpida, o leitor que julgue. Acho que quem ofende os outros é o jornalismo em cima do muro, que não quer contestar coisa alguma. Meu tom às vezes é sarcástico. Pode ser desagradável, mas insisto, uma forma de respeito ou até, se quiserem, a irritação do amante rejeitado. Paulo Francis. Anand Rao, pernambucano, formado em jornalismo, músico e escritor, com 20 livros de poesia, entre eles Poemas Domados sob o Signo da Lua, A Busca Comigo e o Encontro Contigo, Os Enigmáticos Mundos das Nascentes Ocultas do Homem, O Plural Singular, O Voo de Todos os Beijos, O Encanto de Nosso Coração, inúmeros shows e CDs. Pergunto eu, meu querido Anand, como jornalista, qual o cenário que você vê hoje na nossa imprensa? Bom Olha, dia. primeiro eu vou dedicar, você entende, a minha entrevista, já numa resposta, a Andréa Bracho. Vou te dizer por quê. Pirada, Pinel. Criou uma rádio web junto com duas sócias, Exato. você entende? Num país onde tem uma proliferação de rádios web muito grande. Para você atingir um público grande, você vai ter que fazer uma difusão em programas ininterruptos. Às vezes você faz uma agenda e a pessoa fura, você que está... Eu não sei se é você ou o Pietro, não sei quem está organizando esse programa, mas aí o cara fecha contigo, aí fura faltando 2 dias. Você entende? Aí você pede um release, aí o cara não manda o release. Você está entendendo? Então eu tenho que fazer essa entrevista e dedicar a Andréa, porque ela criou um espaço que eu estou vendo arquitetonicamente lindo, sabe? Com isolamento acústico, num país onde, puxa, tomara que ela esteja com vários patrocinadores. A gente está transmitindo ao vivo também para dizer, ó, venham aqui patrocinar essa rádio web que merece. Com relação ao jornalismo, por exemplo, na parte de literatura, você tem no caderno 2, vamos Correio Brasiliense, capa, onde vai sair quem? Uma pessoa de apelo perante a comunidade. Se vier o Gilberto Gil e eu estiver disputando a pauta com o Gil, eu não vou sair na capa. Tá? Na segunda capa você tem uma colunista social, onde ali você pode sair. Às vezes você pode até conseguir sair ali se você fizer o Pietro é muito bom de mídia. Você entende? Então o Pietro ele tem uma sacada grande da mídia, das redes sociais e tal. E o Pietro, para mim, ele me dá aula às vezes. Você entende? E eu me ligo muito no Pietro, sabe? Ele usa bem, ele deve usar a linha de transmissão no WhatsApp, sim, que é uma coisa que muita gente não sabe. Sabe? Na linha de transmissão, quando você manda o WhatsApp, a pessoa recebe o WhatsApp e pensa que você mandou só para ela. Que você não mandou no grupo, você mandou para 500 mil. Você está entendendo? Isso é uma coisa que você deve buscar contato com esse Pietro Costa, que ele deve te ensinar isso. Você está entendendo? Assessoria, isso. Uma outra coisa importante, por exemplo, a mídia tradicional, cara, não acho errado não ter espaço para literatura. Vou te dizer por quê. Ela precisa de grana. Precisa de grana. Você está entendendo? Então, às vezes, você tinha aqueles cadernos prosa e verso, lá no Globo e tal. E aí ele tem o vínculo com a editora. Que a editora paga, sai o livro, aquela coisa toda. Faz parte do show. Tá? Aí vem o jornalismo que você está falando. Tem o jornalismo tradicional e tem o jornalismo independente. Aí é outra história. Por exemplo, Cultura Alternativa, eu banco do meu bolso. Uma vez o Rodrigo Hollenberg falou assim, vamos fazer pegar uma grana dessas que tem para... Eu falei, não, Rodrigo, não, porque eu vou estar vinculado, eu não vou poder fazer todo um esquema independente, essa coisa toda. Ali você pode sair bem, mas você tem 2 editores que ainda são uma trava para você. Tem autonomia, né? Por exemplo, eu estava muito afim de vir aqui. Aí foi difícil, não tinha pauta. Você entende? Aí eu falei, dá para eu ir até 2021? Entrei no programa, porque eu faço a minha fala. Aí o Mauro disse, não, aí abriu uma vaga. Você entende que foi essa de hoje.
Aqui também você tem uma curadoria, você tem também... Você teve um jornalista agora, o Maurício Melo Júnior, que é querido amigo, estava tomando uma cerveja outro dia com ele. Falei, Mauricinho, você está entre odiado e amado. Você entende? Aí ele falou, mas Anandi, o Maurício é de uma credibilidade incrível na literatura high, né, de literatura da Academia Brasileira. Nossa, queria de entrevistá-lo uma hora dessa, viu, Maurício? Pois é, sabe? É uma credibilidade incrível. Ele é um estudioso de literatura, ele pede um livro para a Academia Brasileira de Letras, vem 5 caixas. Você entende? Ele é um cara que ele foi crítico do Correio Brasiliense anos a fio. Você entende? E é um cara hoje, por exemplo, que ele... Qual é o espaço dele hoje? Ele é funcionário do Senado, ele tem um programa de literatura no Senado que já tiraram durante 3 anos, porque achavam que a rede tinha que ser só política para as transmissões, e depois voltou. Então a mídia, meu amigo, é o seguinte, e uma outra falha grave da mídia, o próprio escritor, o poeta, não sabe trabalhar a sua mídia. Eu já recebi fotos 3x4 para divulgação. Aí eu tive que dizer, meu querido amigo, você tem que mandar uma foto você declamando com seu livro. E também não é aquela foto assim, ó, e o livro aqui. Não. Porra, você tem que estar em movimento. Você tem que estar num sarau. Aí vem uma pessoa, faz 300 fotos, pode ser sua esposa, seu filho, seu primo, seu amigo. E uma das fotos você vai pegar que você está se expressando bem. Então o escritor, ele não tem assessoria de imprensa. Ele tem que fazer, por exemplo, eu estou aqui predisposto, eu assessorei Morgan Freeman quando veio ao Brasil. Então eu sou só um assessor de imprensa de muitos anos. Aí eu estou à disposição gratuito, para te dizer como se faz um release. Release é uma lauda, cara. É uma lauda. Aí você manda o release, o cara pediu o release aqui para o programa, você tem que fazer. Você tem que fazer. Cadê a câmera? Você tem que fazer. Você está entendendo? Pô, o cara está precisando do release que ele vai fazer aqui as perguntas em cima da sua informação. Aí o escritor acha que isso não é importante, ou ele manda uma foto da 4ª capa do livro dele, ó, lê aí. Aí, por exemplo, sabe uma outra coisa que o escritor pode fazer? Ele pode fazer uma entrevista. Eu falei uma vez pro Pietro isso. Eu falei, Pietro, você faz a entrevista, manda assessoria de imprensa, Pietro gosta. Aí você manda para jornais, são jornais que não... sabe de onde vem. Mas são jornais que não tem redação, cara. Sabe, por exemplo, você tem jornais na web que tem 1, 2 pessoas na redação. Ela recebe a entrevista pronta, uma exclusiva, ela publica na hora. Publica na hora. Aí, isso é fajuto. Não é fajuto. Você tem que respeitar o seguinte, hoje não tem dinheiro... Você entende? Na mídia hoje não tem coisa nenhuma. Então você tem... Ó, uma vez o Estado do Maranhão, eu não me lembro se foi o Estado do Maranhão, eu tava lá fazendo, aí o cara, pô, faz o horóscopo, pô. O cara não mandou o horóscopo. Você entende? Aí, bota aí que Virginia tá apaixonado por não sei quem, bota um troço aí, que a gente tem que fechar o jornal hoje. Nossa Senhora. Então, aqui, o que é a mídia? É isso, cara. Você entende? E você entende? Junto com o pessoal da rádio aqui, vocês merecem todos os elogios. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ali na minha transmissão, deu um problema aqui, na transmissão com o áudio. Rapaz, olha a infraestrutura de vocês estão aqui numa resistência. Você está entendendo? Agora, a Globo News, ou sei lá, essas emissoras que têm uma grana grande, deu um problema no áudio, a gente cai de pau. Você está entendendo? Agora aqui deu um problema no áudio, aí a gente tem que relevar, cara. Tem que relevar porque o investimento é outro. Sarau do Cruzeiro. Aí tem a caixa de som tá ruim. Meu amigo, o sarau do Cruzeiro é feito do bolso de vocês. É um troço que vem de vocês. Se a caixa de som tá ruim, a pessoa que foi... quando eu for ver o sarau do Cruzeiro, eu vou com outra cabeça. Se eu for escrever um artigo crítico, e eu pedi pro Mauro escreveu algumas vezes pro Cultura, você tem que escrever imaginando que ali o investimento é outro. Não é um rock and roll. Você tá entendendo? Então é um investimento ali, seu. Eu agora comprei uma caixa Bose para viajar ao país e tal. Já fechei, ó. Eu fechei e vou abrir para todo mundo. Pietro é um cara, ele me lembra muito o Nicolas Baer. Nicolas Baer foi para a Alemanha, o único escritor para ir para a Alemanha foi o Nicolas. Sabe por quê? Vou dizer por quê. O Nicolas sabe se autoproduzir muito bem. O Nicolas Baer entra numa festa, eu me lembro, teve uma festa que eu fui na casa, ela era dona do Bom Demais, Cristininha, é irmã de um poeta que faleceu, que andava de moto, lá ali do... Como é o nome, Agues?
sabe? A Agnes é minha assessora, para vocês que sabem, é assessora, esposa, mãe, mulher, tudo já, entendeu? Então, parabéns, Agnes. o que acontece? O Nicolas, na festa, ele ficava, ó, vai passar um filme sobre a minha literatura, vai passar um filme sobre a minha literatura, vai passar um filme sobre a minha... O cara foi para a Alemanha. Aí algumas pessoas chegam e falam, Pietro se autopromove. Tem que se autopromover. O Anand, por exemplo, agora vai se autopromover. O Mauro já tem uma linha, que eu acho linda também. Ele estava outro dia no Sunday Jazz Festival. E aí ele botou um monte de livro de um monte de gente. Você entende do Cruzeiro? É muito legal isso. Sim. Mas uma hora eu falei, ô Maurinho, vai lá e fala teu poema. Ele tem que falar do Mauro, porque quem vai falar do Mauro, cara? Se não for o Mauro, é você. Você entende? Você pode um outro jogo legal que eu falei, um outro jogo legal que eu falei pro Pietro é você fazer uma troca. Por exemplo, você tem um escritor que lançou o livro e você lançou o seu. Você pede para ele escrever sobre o seu livro e você escreve sobre dele. Isso é legal. Agora aí vem um problema sério. Que eu botei no grupo, que esse cara cria uns grupos de WhatsApp, você que está vendo, que é super legal. Sabe? Debate cultural, divulgação cultural, um monte de coisa. Eu botei no grupo uma vez, eu tenho um problema. Eu sou músico, que musico poetas. Eu quero tocar nos espaços, sarau do Cruzeiro, aqui no Cruzeiro, nessa rádio e tudo. E eu quero também escrever um artigo crítico. Aí acabou, velho. Aí acabou. Aí todo mundo botou, Anand, você tem que escrever o artigo crítico e tal. Meu amigo, vou te dizer um negócio aqui, sério e objetivo. O cara é famoso, Afonso Romano de Santana. Você escreve um artigo crítico sobre ele, detona ele não está nem aí. Talvez ele nem leia. Você entende por quê? Porque ele é famoso. Pô. Eu me lembro do Renatinho Russo. Renato Russo tentava espaço na mídia de Brasília. Você entende? Aí ninguém dava e falou, Anand, a gente fez o Navegos, ele fez comigo o Navegos. Ele falou, quando eu for famoso eu vou cuspir na mídia. Ele veio cuspir na mídia. Você entende? Quando ele era famoso. Enquanto você não é famoso, cara, existe o seguinte, se eu escrever, eu preciso de você para você compartilhar as matérias do Cultura. E eu escrevo e detono teu livro, meu amigo, você nunca mais olha na minha cara. Você entende? Não adianta. Não faça um texto crítico sobre um escritor, um poeta, um músico alternativo. Não faça. Porque é um inferno. Você entende? E outra coisa para dar uma dica para vocês. Não critique um jornalista famoso. Por exemplo, Ilan Rocha Lima. Uma vez eu fiz uma crítica ao Ilan. Nunca mais saí na coluna dele. Sabe quantos anos tem? 30. Nossa, maravilha. Vamos aqui. Foi forte. Vamos seguindo aqui então. Maravilha. Eu vou te perguntar uma coisa, que você fez parte da geração mimeógrafo, e antes que você me responda, eu quero só dizer, para quem talvez não conheça, a geração mimeógrafo foi um movimento sociocultural brasileiro que ocorreu imediatamente após a Tropicália, durante a década de 70, em função à censura imposta pela ditadura militar, que levou intelectuais, professores universitários, poetas e artistas em geral, em todo o país, a buscarem meios alternativos de difusão cultural, notadamente o mimeógrafo, que era o instrumento mais utilizado, né, na época para fazer cópias de papéis escritos em grande escala. Tecnologia acessível da época e muito mais barato. Sua produção literária não foi aceita pelas grandes editoras, pelo menos até 1975, quando a editora brasiliense publicou o livro 26 Poetas Hoje. Por estar à margem do circuito editorial estabelecido, sua poesia foi denominada poesia marginal. A produção artística dessa geração igualmente não circulava nas tradicionais galerias. A geração mimeógrafo também se expressou através da música, do cinema e da dramaturgia, sendo a sua produção poética a mais lembrada. Pergunto eu, porque aqui em Brasília tem muitos que participaram dessa geração. Você também fez? Você também foi? A gente, eu, Nicolas. Um pouquinho dessa. Cara, a geração mimeógrafa era tudo de bom. Você entende? A gente saía vendendo os livros pelos bares, namorava com as meninas, você entende? Bebia todas. Você entende? Eu me lembro de uma vez que um militar falou assim, eu vou comprar o teu livro de poesia. Muito obrigado. Porque eu vou dar para minha mulher. Porque poesia é coisa de mulher. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu comprei, ele comprou o livro, eu falei, olha, vou te dizer uma coisa. Eu já vendi tanto poesia que eu comprei aquele carro ali, era um Passat, eu acho. Passat, não lembro. Sabe? E agora eu vou dar uma atrapada.
entende? Com esse dinheiro da venda desse livro. Aí eu, pra sacanear o cara. Você tá entendendo? Porque o cara queria me colocar para baixo. Só que, naquele período, cara, a gente era o ídolo. Você entende? Eu me lembro de coisas incríveis. A gente tinha o Liga Tripa tocando na rua o tempo todo. Todos os bares tinham porradas de poeta vendendo. E não eram poetas pobres. Não é isso, cara. Os caras são funcionários públicos e tal, lançam um livro e vão vender aonde? Eles botam numa livraria, não vende. Aí a gente vai, por exemplo, para a geração mimeógrafo, porque a impressão era muito cara, bicho. Você não fazia, por exemplo, uma tiragem de 50, tinha que fazer 2.000. Aí a gente ia num colégio, você entende? Aí o diretor dizia assim, não pode fazer impressão porque tem um palavrão aí no livro, caramba. Você entende? Aí a gente ia no fim da tarde, o cara pagava o cara da impressão e o cara imprimia. Depois a gente fazia aquele grampo canoa que é de grampeado. Eu me lembro que a gráfica que me ajudava era Offset, artes gráficas, do Zago, sabe? E, cara, quanto ele me ajudou, e aí ele cobrava um preço assim, que ele sabia que lucro é zero. Lucro é zero. Você entende? Só que a gente lucrava. Eu comprei um carro, Nicolas Bé fez lá as coisas dele. O primeiro cara que eu vi vendendo foi o Nicolas, o iogurte com farinha. Eu era novo pra caramba, tava na fila do Pixinguinha, você entende? Projeto Pixinguinha. E ele vendendo um livro pra mim, eu falei assim, gente, é isso que eu vou fazer. Sabe, eu não vou precisar de uma curadoria, de editor nenhum. Aí você, nessa geração, você tinha caras que escreviam super bem e outros caras que, segundo conceitos críticos, e isso é um negócio que eu abomino, escreviam super mal. Por que eu abomino o conceito crítico? Porque se uma pessoa gosta da tua poesia, aquele teu livro é bom para aquela pessoa. Você está entendendo? Subjetiva mesmo, né? Exato. Aí, por exemplo, se você chega assim e fala, o livro do Pietro é bom. Tem uma pessoa ali que odiou. Para aquela pessoa ali é péssimo. Mas para outras 10 é bom. Sabe? Então tem um crítico que chega e escreve sobre o teu livro e diz que é péssimo. Não sei, eu não sei fazer isso. Então, essa geração era isso. Você ia nas ruas, você tinha o concerto cabeça, você tinha um canta-gavião. Tinha um canta-gavião. Você entende? Ó, tem que mandar um bom dia. Por favor. Tem tempo Oliveira, Magali. Isso é a geração, não é a geração mimeógrafa, é a geração redes sociais. Oliveira. Fala aí, Renato. Magali. Bom, Beijo. já que você fez aqui, eu vou também falar. Felipe Rodrigues, Ana Cunha Magalhães, André Coelho, grande abraço aí para todos. Estamos aqui com vocês, Alain de Hall, aqui nessa entrevista maravilhosa. Daqui a pouco ele vai tocar, hein, galera? Aí a geração mimeógrafo, tá? Você ataca todos os cantos. E você não era proibido de entrar em bar. Não tinha proibição. Você tinha música ao vivo na noite. Não tinha nada disso que tem hoje. Você está entendendo? De som, e por que a geração mimeógrafa? Não tinha editor para estragar o teu sonho. Só que você tinha um limite. Você não pode botar uma foto. É mimeógrafo. A foto sai ali. Você está entendendo? Aí o Nicolas, por exemplo, ele faz os livrinhos assim, cara. Baratíssimos. Carimbo na capa. Você entende? E arrasa. Você entende? E aí o Nicolas surge escrevendo sobre Brasília. Ele bota ele tem um poema dele que eu musiquei. Não, esse é do Menezes. Mas ele surge escrevendo termos de Brasília em poemas. Da Suzana, essa aí eu musiquei. Cheia de W3. Isso, eu conheço, isso. Muito bacana. Então, o que acontece? Ele surge escrevendo assim. Eu não. Eu ainda escrevo aquele poema e lá e tal. Aí tem uma geração que escreve diferente que eu digo igual e o Nicolas diferente. Você está entendendo? Aí ele se torna o pai da gente. O pai da geração. Nessa geração, você, cara, não tinha... você não brecava nada. Você fazia ali até no cachaçinha. O cachaceiro mimeógrafo que você botava álcool e saía assim roxo. Era nas escolas, a gente fazia as provas com essas... Isso! Com aí você fazia roxa, às vezes assim. uma folha, ia pro Rio, distribuía a folha em Ipanema toda, loucura. E aí as mulheres, cara... Porra, eu quero te dar um beijo, a gente beijava. Aquela coisa maravilhosa. Negócio de doido. Era uma farra danada. Maravilha. Mauro, deixa eu aproveitar, porque assim, a gente recebeu também uma pergunta pela rede social. Por favor. Se você também chegou a vender livros na Avenida Guararapes, no Bar Savoy, em Recife. Olha, eu vendi livro no seguinte. Lá em Recife foi na Livro 7. Tinha um cara
que era o Juarez, eu não lembro mais. O cara, bicho, a Livro 7, hein? Narciso. Eu não sei. É um cara que fazia as edições, edições da Livro 7. Cara, livros de bolso, lindos de morrer. Aí a gente vendia o livro, era coisa de doido, cara. A gente vendendo o livro lá, era Livro 7. Baçaboy era, a gente ficava bêbado. Agora, o que era bom demais, você tá entendendo? É a geração que era diferente dessa. Por exemplo, como é que eu vou me embriagar ali com a Magali? Você tá entendendo? Eu vou mandar beijo e tudo, não sei o quê. Na geração Mimel, que você bebe e toma um porre ali com a pessoa, ela é maravilhosa. Ainda nasce poesia, né? Poesia. E quando você começa a escrever? Quando você se torna... Cara, eu começo a escrever o seguinte, quando tem angústia, né, dentro de mim... Não, nesse sentido. Quando 79, você começou... 79. Quando você começa realmente 79 começo a escrever, aí publico 20 livros, tem prefácio de Caetano, tem prefácio de Rolando Boldrin, tem prefácio... Eu tô achando que a minha mulher tá achando que eu fiquei senil. Entendeu? Que eu vou lembrando das coisas, ela vai falando os nomes, a gente vai ficando velho, tem uma esposa que dela. Que bom você ter assessoria, mano. Tem hora que assessoria pra isso. Aí o que acontece? Rolando Boldrin e Caetano são os mais importantes. Mas aí, cara, aí você tem Eno Teodoro Vanck, que fez um prefácio. Eno Teodoro lançou 200 livros. Você tá entendendo? Quando o Eno Teodoro morre, eu me lembro que eu falei assim, gente, alguém tem que escrever um troço sobre esse cara. Só que aí, a geração Mimiov com esses pilares, esses nomes, os Jujubas Essenciais, que o cara faz um livro e lança de um helicóptero em São Paulo. Você entende? Tinha o Pega a Gente vendeu pra cacete o Pega a Gente. Você entende? Mas aí o que acontece? Eu começo a escrever nesse período, eu publico 20 livros, sabe? Reconhecimento qual é? Nada. Fica o quê? O reconhecimento da mídia alternativa e alguns amigos, e é um período de muita publicação. Qualificação poética qual era? Eu estudava para publicar? Não, porra. Escrevi o que eu sentia. Você está entendendo? Eu era um menino, porra. Menino explodindo em poesia. É assim, de 79 para cá foram 20 livros. Então, 4 netos também participou desse. Porra. Vocês terem ideia. E 20 livros, pretende lançar mais? Não, mais Cara, 20? eu acho o seguinte, eu acho hoje o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. Um monte de gente diz assim, é lindo, o cheiro do livro, não sei o que é lindo. Eu não vejo isso. Eu vejo o seguinte, você tem que caminhar com a modernidade. Entendeu? Você pode fazer paralelo, mas tem um custo alto. Eu acho que é muito melhor você fazer um PDF, aí você manda para a Amazon, aí a Amazon vende teu trabalho, aí você se vira para divulgar. Não sabe um teste que vocês deviam fazer nos livros de vocês? Aí você diz assim, você gostou daquele poema A Rosa que eu escrevi? Aí a pessoa, adorei. Não existe poema no livro. Você vê que ela não leu. A maioria das pessoas não leem os livros de vocês. Você está entendendo? E outra, amigo que compra livro é insuportável. Ele não lê. Não lê. Ele compra às vezes por pena. Ele compra para... Então, quando você está no PDF, na Amazon, você consegue, por exemplo, uma matéria, de repente, num veículo forte. Aí você vai ter outros compradores que vão ter acesso. Então, eu acho que hoje o caminho, para mim, não é CD, não é livro. Você entende? O caminho é o custo menor para o seu bolso, que você tem que descobrir qual é, porque você vai investir ali da sua família, você tem seus filhos para criar as suas coisas, aí você tira 2, 3 mil para um livro. Aí você vê que o livro para você vender, você implora para vender. Aí os seus amigos compram, todos, mas você tem um ciclo de amigos de 200, de 150 ou de até 10. Você entende? Aí depois você vai para a rua, tá lá Mauro Rocha com a estante na rua. Aí aparece um cara ou dois que gostam de literatura e vão ali no estande. Que é um milagre. A gente já tem que dar um prêmio. Você está entendendo? Aí o cara compra um livro, você dá outro. Não! E é cheio de promoção. Você vê, o livro é 10 reais. Aí o cara, 10 reais? 10 reais? 10 reais é... O dólar a 4 é 2,5. Cara, você está entendendo? E aí o teu bolso foi 3 pau. Ou sei lá quanto. Você entende? E aí vem, tua esposa diz, essa merda não dá. Você está entendendo? Já você fazendo um livro e-book, você tem um custo menor, você vai comercializar.
eu discordo de se fazer livro pensando no poeta e ele não separar da mulher. Você tá entendendo? Porque, pô, Mulheres, por favor, olha, esses maridos poetas. vou te dar um exemplo. O Soter, eu fui na casa do Soter e o Soter tem uma impressora de livro na sala. Aí a primeira frase que o Soter me diz, ele diz assim: pô, Nandi, é difícil a gente se manter casado assim. Eu falei: mas Soter, tu botou uma impressora na sala. Você quer o quê? Porra! Mas você fala isso, minha esposa tá acompanhando. Aliás, foi ela que fez a pergunta lá, porque ela é de Recife. E ela acabou de fazer um comentário aqui, né? Eu vivo o Kindle, porque lá em casa eu tenho a minha estante cheia de livros e ela tem só o Kindlezinho dela. Pois eu tô com dela, ela. tudo aí. Eu tô com ela. Você tá entendendo? Soter botou sei. impressora na sala. Você entende? Aí ele tá separado. Bote na sala, não é isso? Ela tá separado. Você tá entendendo? Vai lá. Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta antes de eu começar Algumas, a né? música? Uma pergunta aí antes da Pode música começar aqui. que eu vou ficar aqui. Não, eu tava só comentando essa questão da Laura, ela tá acompanhando a entrevista aqui, né? E achando bacana justamente isso, porque esse debate que você falou, a gente conversa muito lá em casa. Eu acho que assim, nós, enquanto escritores, também tem um lado onde tive aqui um certo fetiche pelo objeto, né? O livro é a materialização, então assim, eu sempre defendi muito isso. Embora toda essa dificuldade que a gente reconheça. E a internet hoje, com as redes sociais, a gente, nesse ponto, eu acho que na verdade dá para conviver os dois. Né? Eu acho que se você tiver a condição, por que não ter o livro físico e o livro digital? Mas claro que o livro digital, o alcance... E eu de concordo minha com parte eu você. respeito a tua ideia, a do Pietro, a do Mauro. Você entende? Agora, olha, eu tenho um Godin aqui que foi 7 mil. Você entende? Eu investi no Godin por quê? Porque você não tem aquele tal, ele é madeira maciça e tal, só que eu tenho que trazer uma caixinha. Você entende? Para ele tocar, sabe? Eu prefiro investir nessas coisas do que num livro. Sincero, sabe o que me irrita na questão do livro? É você implorar para um amigo teu comprar. O teu amigo vai comprar. Tá? Ele vai comprar e não vai ler. Muitas vezes não vai ler. Sabe? O que lida com literatura, ele lê. Uma vez eu falei com o Pietro que eu tô... Sabe o que eu estou fazendo hoje? Você entende? Até eu acho, tomara que ele não bata na minha mão, porque ele está batendo na minha mão para eu me calar. Você tá... Aí, por exemplo, o que eu... É rápido. Eu tenho tentado ampliar os ouvintes da minha música, sabe como? Pietro, queria fazer um evento contigo no Cultura Alternativa. Mas eu queria que você trouxesse até minha casa amigos do teu trabalho. Eu não quero que você traga amigos da literatura. Sim. Você sabe para quem que a gente tem que buscar? Eu acho. Você tem que buscar o cara que está colocando gasolina no carro, o cara que é bancário e que passa o tempo todo vendo cifras. Esse cara vai ler teu livro super bem. Isso é formação de público, né? Nós conversamos no grupo isso. Exato. Como você vai formar esse público? Eu vejo os seguintes caminhos. Por exemplo, você entende? O Cruzeiro. Aqui nós temos a Academia Cruzeirense de Letras. Aí ela faz o evento no Cruzeiro. Tá ótimo. Então eu pego meu carro, ou meu ônibus, ou Uber, o que for. Aí venho até o Cruzeiro. Beleza. Aí vem lá os seus amigos aqui do Cruzeiro. Bom, parabéns, todo mundo vai aplaudir. Você tem que sair daqui. Você tem que atacar o país inteiro. Quem tiver afim, vocês três estão aqui na rádio há 2 horas. Você está entendendo? Vocês três têm que olhar a passagem aérea lá, R$100 para ir voltar do Rio. Tem muito isso. Aí vocês três vão levar o Cruzeiro, a ACL, a rádio tal, lá no Rio, no nicho que você vai pesquisar antes, Peladas Poéticas, que é daquele Eduardo Tornag, você está entendendo? Que faz em Copacabana. Vocês vão entrar lá, nós somos a ACL. Quanto custou a passagem? 100 pratas, porque vocês vão comprar a passagem para 2020. Você está entendendo? E vocês estão ligados nisso, e a tua mulher, apesar do Kindle, ela está contigo. Ela ainda não separou nem coisa nenhuma. Entendeu? Tem 3 meses. Então, o que acontece? Ela tem o Kindle para separar. Aí vocês três... Não, agradeço ao Kindle, né? Aí vocês três que têm a verve, vocês vão levar o Cruzeiro pro mundo. Você está entendendo? Nós já levamos para o Rio. Isso. Vamos pro Rio, se tiver Me levaram recentemente num concerto lindo, que eu infelizmente não fui, porque esqueci. Olha só que merda. Você entende? Eu não fui porque Mauro me mandou assim, gratuito, no melhor local de Brasília. Vocês fizeram uma coisa que deve ter sido um espetáculo com esse cara sem tempo para dar um beijo. Você entende? Porque o Mauro, vem aqui em casa, não posso.
Antes do show, eu não posso Cara, nem dar um não. beijo em ninguém. Não. É uma loucura. Concentração. Você tá entendendo? Concentração, Aí vocês foi devem ter loucura. feito um espetáculo. Eu vi não sei quantos músicos. Você entende? Eu vi um poema que eu achei a coisa mais linda, que foi transmitido pela Nilva. Você entende? Um poema de um poeta, esqueci o nome dele. Acho que foi Domingos. Domingos, Domingos, poeta, aquele poema, sabe? Aí eu assisti e acho que vocês fizeram um pecado grave. Hoje nós temos uma empresa, não vou falar qual é, só se ela patrocinar a rádio eu falo. Nós temos uma empresa que você paga R$100 num pacote, tá? E acaba seus dados, acabou seus dados, mas não acaba seu Facebook, seu Instagram e o seu WhatsApp. Sim. Aí você bota o celular ali, cara, e transmite Transmissão ao vivo. tudo ao vivo. Aí você fala o seguinte, mas se eu transmitir ao vivo, ninguém vai vir aqui no Clube do Choro. Cara, na outro evento eu vou lá, porque eu vi. Você está entendendo? Todos os saraus do Cruzeiro, sem exceção, vocês têm que transmitir. Aqui, graças a Deus, vocês transmitem tudo. Isso é o canal. Você está entendendo? Agora falando, Pedro, rapidinho aqui, agora falando sobre músicas e tudo mais, a gente queria ouvir um pouco você. Você e tal, por favor. Né? Senão, Tu tens um poema teu aqui aí? a gente Escreve para mim um poema. Rapaz, eu tenho um que eu sempre chamo que é uma brincadeira, né? Tanto poema. Porque do grupo, Mas eu preciso ter a letra aqui, eu boto aqui, ó. Tá, Bota aqui, ó. Qualquer um. Você entende? Aqui, ó. vamos ver se ele faz na hora. Aqui é melhor. Tem a caneta aí? Pronto. Faça Olha, agora. é só para mostrar o seguinte. Tem os caras chegam e falam. Aí vou baixar um pouco. Não, pode. Tá? Tem uns caras que falam assim: ah, essa letra é para samba. Isso não existe. Você está entendendo? Se você tem talento, você faz um samba, um shot, um forró, o diabo. Você está entendendo? Então eu vou pegar um poema agora, sabe? Que ele está escrevendo. Aí se eu não entender a letra, eu já digo: e esta letra de médico e tal. Você está entendendo? Sabe essa coisa Eu sou toda? professor, então eu vou fazer direitinho. Por exemplo, tá aí o cara, ó. O cara é professor. Se ele dá aula para alunos de 16, 17 anos, eu já vou correr atrás dele para ir tocar na escola dele, para essas pessoas que estão questionando o diabo. Porque esses caras com 16, 17 anos, eles estão a mil na cabeça. Você está entendendo? Então são os caras que você tem que procurar para mostrar arte e cultura. Tem que trazer aqui, fazer um programa com esses meninos que estão borbulhando. Aí eles vão dizer, tal, numa linguagem que você vai, às vezes você não vai entender 80% do que ele está falando, mas aí você se vira. E o meu trabalho musical é o seguinte: pegar o poema e musicar sem nunca ter lido. Por que isso? Porque você pulsa. Primeira coisa que eu vou fazer é a leitura do poema dele, que eu nunca vi. Aí você tem que usar uma coisa que poucos poetas usam, que é pausa, entonação vocal, você tem que usar diafragma, você entende? E se você errar o poema, você não corrige. Você continua. Porque não é um poema. Não precisa saber, né? Não precisa saber. Você está entendendo? E são técnicas, você entende, que você deve utilizar. Então eu vou pegar, vou musicar aqui, e agora vou dedicar. Segunda dedicatória. Você entende, do programa? A Mauro Rocha. Obrigado. Que é um cara que merece pelo seguinte: primeiro, tem feito muito pela arte e cultura de Brasília, mas muito. O cara tá em todos os cantos, eu não sei, sabe? Me lembra o período da gente, da geração mimeógrafa, ele tá em todas. E sabe, a gente era menino, ele já tá meio... já é gatoso, gato idoso. Já é gato idoso, gatoso. Você tá entendendo? Deixei de ser menino há um tempinho. Então o cara está fazendo esse programa aqui, mas ao mesmo tempo ele já deve estar programado essa semana para não sei quantos debates, e ele cria um grupo de debate cultural. Então eu não posso deixar de dedicar ao Mauro Rocha essa participação aqui. E dedicar a Pietro, e teu nome é? Rafael. Pietro e Rafael por estarem aqui durante 2 horas, e Pietro uma coisa que o Pedro faz de legal. Vou te dizer uma coisa legal. Ele lê o poema dos outros. Ele bota... como ele fala assim? Imortalidade. Isso. Eu acho tão lindo isso, cara. Porque o Nicolas, eu nunca vi o Nicolas lendo o poema dos outros. Você entende? Mas o Pietro lê. Isso é muito legal. Mas né, enquanto ele termina... Tá pronto. Beleza. Uma brincadeira, na verdade, mas... Sim. Vamos lá. Nem antigo já dizia... Peraí. Vamos lá. Nem antigo já dizia: quem ama mora no Gama, quem ama mora no Gama. E eu quis completar com
entendi. A letra aí eu já criei uma palavra. Com o poema, quem quer cantar mora no Guará. Quem quer cantar mora no Guará. Quem é legal mora na estrutural. Quem é perseverante mora no núcleo, no núcleo, no núcleo, no núcleo bandeirante. Quem acorda cedinho, quem acorda cedinho mora em Sobradinho, em Sobradinho, em Sobradinho. Mas como sou barrista, vou falar bem ligeiro. É claro, como sou barrista, vou falar bem ligeiro. Pois esta é minha favorita, esta é maneiro. É a rádio DFFFM, DFFFM. É a rádio que arrebenta no cruzeiro, que eu esqueci o nome das sócias. Se não ia falar da voz de uma delas, quando ela falou, ela encantou. Eu falei, que voz é essa? Ela disse, eu assusto crianças quando falo, eu assusto. Mas eu sou barrista, vou falar bem ligeiro, pois esta é minha favorita, favorita. Quem é maneiro, quem é maneiro, quem é maneiro mora. Quem é maneiro, quem é maneiro, quem é maneiro participa da academia. Quem é maneiro, quem é maneiro, quem é maneiro mora no cruzeiro. Você faz um som desse, você tá entendendo? Aí você diz, não, o cara fez um samba. Aí você, um lema bem antigo. Aí você já faz uma música chorosa. Você entende? Você quer conquistar uma mulher e você vai, um lema bem antigo. Puta, a mulher já, se ela tá afim de você, ela já gosta. Você tá entendendo? São coisas legais isso de você fazer. E são exercícios que você deve fazer. Por exemplo, esse é um poema super gostoso. Aí eu leria assim, aí vem a leitura do poema. Eu nunca li o poema. Um lema antigo já dizia, quem ama, mora no Gama. E eu quis completar com poesia. Ah, porque tem um O aqui, mas eu quis completar com poesia. Quem quer cantar, mora no Guará. Quem é legal, porra, quem é legal mora na estrutural. Quem é perseverante, mora no bandeirante. Quem acorda cedinho, mora em Sobradinho. E eu fiquei chateado porque ele não falou. Quem mora no plano piloto, não tem calor, não tem amor. Ou ele me descartou. Você tá entendendo? Mas como sou barrista, vou falar bem ligeiro. Pois esta é minha favorita. Quem é maneiro, mora no cruzeiro. Aí você vê um poeta lendo. Às vezes você vê um poeta da academia lendo. Eu vou dizer, eu queria dizer que eu errei a palavra. Isso não existe. Você não pode fazer isso. E você tem, eu incluí o plano piloto porque foi uma discriminação total. Você tá entendendo? Mas é porque no segundo poema ele fala. Ah, pô, tá certo. Tem uma sequência. Você já contratou ele para ser advogado? Já estava nas cláusulas já. Tudo mais. Mas já aconteceu de errar uma letra, um verso, eu substituí na hora. Comigo já aconteceu. Mas tem que ter esse feeling. Eu vou dizer uma coisa. Se tiver no calor, né? Tem que ter esse feeling. Se você não tiver. Se você tiver pulso, a pessoa não percebe. Vou falar um minuto só. Não, pode falar, fica à vontade. Pietro Costa é uma figuraça. Você tá entendendo? Quando eu leio o poema do Pietro, eu vou logo pro dicionário. Às vezes tem um monte de baixo. Você tá entendendo? Agora, o cara, você tá entendendo? Sabe usar muito bem a câmera. Sabe usar bem a câmera. Eu não tenho visto ele em saraus, porque eu não tinha saído, mas agora eu vou começar a sair muito para ir no saraus. Eu não tenho visto, deve usar bem a entonação vocal e tal. Falou isso aqui, maravilhoso. Você tem que falar tudo isso para os acadêmicos. Não para, continua. Errou a palavra, não para. Eu fiz até uma volta aqui, quando eu comecei a música, porque eu errei o timbre, a melodia, a harmonia com a melodia não casou. Eu falei, peraí, vou voltar errado. Porque existe hoje a música do Walter Smetak, do Egberto Gismonti, que são músicas atonais. Você não precisa ficar com a música lindinha. Você pode dizer, é música. Você está entendendo? Então eu acho que o Pietro Costa, ele sabe fazer o negócio.
A única coisa que eu vejo, assim, eu fico preocupado com a compreensão das pessoas com relação ao poema do Pietro, é a linguagem erudita que ele utiliza. Mas é uma marca dele. Mas é uma marca dele. Né? Você entende? Então, eu preciso do dicionário, no mesmo minuto. Você está entendendo? Agora, que é uma marca dele, é. E o cara, eu acho que ele devia fazer um curso aqui para todos os acadêmicos de como você se autoproduzir. Porque ele sabe fazer. Você está entendendo? Que é o Mauro Rocha hoje, por exemplo. O Maurinho, eu vejo o Maurinho da seguinte forma. Também sabe se autoproduzir, mas ele é diferente, Pedro. Ele já é um cara que parece que ele é mais para ser assim um coordenador, e ele ajuda todo mundo, e não sei o quê. O Pietro, ele sabe se autoproduzir, depois ele faz pontualmente o tributo à imortalidade, isso. Mas é pontual. Ele escolhe o teu poema, vai, pá, faz, ele não perde tempo, você entende? Maurinho, às vezes, Maurinho criou um grupo, cara, você entende, que é o de debate, que tem um cara lá, que é o meu querido amigo Vitelli, ele faz textos de 50 linhas. Aí tu fica assim, tu lê 3. Você tá entendendo? Sabe? Então é coisa de doido. Coisa de doido. Diz lá. Pedro, alguma pergunta? Vamos lá. A gente interage. Guinness, pega uma aguinha pra mim. Tem água aqui. Não é aquela do Jô Soares, né? Quase. É da André Brás. Assim, vou fazer uma pergunta então. Cara, essa André Brás é uma figuraça. Para Nandi, né? Até Nandi. Fiquei muito feliz com as interpretações que ele fez dos meus poemas, né? Algo realmente impactante, né? E eu notei, assim, uma coisa que tanto eu como a Luana até mandou um abraço para você, né? A gente notou o seguinte, a residência, o local que ele promove os saraus e tudo, parece uma galeria de arte, né? Sim. É realmente um deleite visual, né? Aí, assim, como surgiu essa ideia? Foi sua, da Agnes? Isso tem a ver com a sua concepção da arte como algo pertencente ao cotidiano? Eu queria fazer um convite para para conhecerem a cultura, que é o seguinte, tem muitos arquitetos que consideram cultura bonito e outros consideram kit. O que é o kit? É o cara encheu de arte, tá uma merda. Você está entendendo? E eu não estou nem aí. Eu quero ali difundir um negócio que eu amo, que são as artes plásticas. Quando a gente vai a Nova York, todo ano a gente vai a Nova York, a gente fica horas naquelas galerias. A gente vê a montagem de uma vitrine em Nova York, da Quinta Avenida ou de outra, é feito por artistas plásticos. A arte, por exemplo, o prato de comida, não sei se você já viu, os grandes restaurantes têm um design no prato de comida. Tudo é artes plásticas, tem muita magia. Aqui eu fiz questão de falar do isolamento acústico. Por exemplo, se eu conversar com a nossa querida proprietária, me lembra o nome? Andréia, eu vou dizer, Andréia, você tem que talvez fazer uma coisa. Eu achei que ela acertou em tudo. Ela acertou em tudo. Tem que ter a vitrine, porque as pessoas que passarem vão estar vendo e vão estar marcando isso na cabeça. Então, em todo lugar, você entende, artes plásticas. Aí as paredes ficaram cheias. As paredes ficaram cheias. Tem uma companheira que eu quero dizer em público, você da arte alternativa, independente, que se autoproduz, se você tiver uma companheira que te apoia, rapaz, a tua vida é outra. Sabe? Se você tiver uma companheira que te derruba, ou um companheiro, se você é mulher e tal, é outra coisa também. Você se lasca. Você está entendendo? Então essa companheira topa que eu bote quadros no teto. No teto, onde você acha. Muito legal. Onde, Laura? onde você acha, cara, onde você acha que nunca ela ia deixar, porque você tem uma comunhão quando você casa, você tem que respeitar a opinião da sua companheira ou seu companheiro. E ela deixa. E um dia eu chego para ela e falo, Agnes, é muito legal esses sofás aqui da sala, nossa, é lindo, mas eu não tenho onde tocar música autoral com as pessoas ouvindo. Vamos dar os móveis? Demos todos os móveis. Nossa, e a sala é enorme. Aí a gente fez um auditório para 25 pessoas ou 36. Você entende? Aí eu fiz um portal, assim, fechado em casa. Estou falando da sua pergunta. O portal para que é? Pô, a mulher às vezes, né? A mulher é diferente do cara. O cara vai lá, gosta da mesma coisa todo dia. Se gosta de futebol, vê futebol. Se gosta de mulher, gosta de mulher e tal. Fica aquela coisa o tempo todo. Mulher não. Mulher um dia tá bem. Outro dia odeia aquele prato de comida que ela adorou ontem. Aí eu fiz um portal para fechar. No dia que ela se irrita com todo mundo, eu falo, olha, fecha o portal e vai deitar, que eu vou ficar aqui com a galera até sei lá que horas.
E aí vem um outro negócio que a gente tem que usar em Brasília, que eu discordo dos músicos aqui, totalmente. Em Nova York, você tem horários de shows 7 às 9, 9 até 10 e meia, 11, com casas de shows com isolamento acústico. Então nós começamos o nosso trabalho lá no Cultura, você entende? Nossos eventos, 18, 19. Tem vezes que chega às... Ontem ficou até 1h da manhã no sarau, mas eu baixei tudo, em respeito aos moradores. Você entende? Aí tem uns músicos que dizem, tem que ter som. Não tem que ter som. Se tiver som, a casa tem que ter isolamento acústico. E sabe quantos donos de casa vão fazer isolamento acústico? Não vão. Não vão porque não tem dinheiro. Você está entendendo? Então, dentro disso, as artes plásticas entraram lá dessa forma. Você tem que amar a arte como um todo. Eu amo música, literatura. Eu não leio muito romance, nem conto. Eu amo poesia. Isso eu amo de paixão. Você entende? E aí você faz da sua casa o seu ateliê. Pô. O seu ateliê. Você entende? Se você é um escritor de poemas e você lembrou a frase e você quer... Aí você convencer sua mulher. Você quer... Lembrei de uma frase, você bota a frase e prega no banheiro. Aí ela diz, pô, mas tá cheio de papel aqui. Tanto que a gente fez lá no Cultura, além das artes plásticas, acho que Mauro já assinou. Já assinei. Pietro, não sei se assinou. Assinei. Nós temos um banheiro, Azulejos poéticos. que são os azulejos poéticos, que professor você está convidado. Você está entendendo? Os azulejos poéticos. Tá? Onde ela, com a autorização dela, nós temos uma caneta e eu peço para minha assessora, que está há 20 anos, homenagem a ela, Dona Rose, eu peço sempre para ela, não passe coisa que apague os poemas. Os escritores escrevem em cada azulejo um poema dele e deixa a sua marca ali. Exatamente. Você entende? Isso é legal se você tem o quê? Além das artes plásticas, você tem que ter uma companheira ou companheiro que seja legal, Apoiador, né? que esteja contigo. Porque se tu tiveres uma companheira ou companheira, por exemplo, Tá certo, que não apoie, cara, certo, né? o seu sonho vai ser podado dentro de casa. Pelo menos deixa o Maurício e o Melo Júnior podar o seu sonho. Mas não dentro de casa. Não dentro de casa. Entendeu? Tá certíssimo. Estamos quase chegando aqui. Bom, um pouco mais de música? Pode ser? Pode ser música sempre, cara. Entende? Ó, se quiser, tem um aqui. Eu musico agora. Por exemplo, eu fiz um sambinha, não foi isso? Então a gente pode fazer... O que é legal é o seguinte, você tem que estar ouvindo música, sabe? Se você ouvir música, a maior aula é você ouvir música. Tem que ouvir. Maior aula na poesia, ler poemas, sabe? Agora eu tive uma história que eu queria contar rápida, do Sindicato de Escritores, época do Elias Daia. Aí ele fez uma antologia. Na antologia a gente tinha que escrever também qual o nosso escritor preferido, você entende e tal. Aí eu botei uns escritores de Brasília, você entende? Aí botei algumas coisas de Brasília, tudo de Brasília. Aí eu falei, de repente eu falei assim, o que me irrita é que nessa antologia vai todo mundo botar, o meu escritor é o Drummond, o meu escritor é... Por que os caras não citam quem está do lado? É verdade. Aí foi censurado essa frase. Os organizadores da antologia censuraram. Porque eu estava dizendo o seguinte, vamos nos elogiar. Porra, se o Pietro acha que tu escreves bem, aí ele vai dar entrevista lá na emissora e diz, eu queria dizer que meu escritor preferido é tal. Só um parênteses rapidinho. Aham. É uma coisa que a gente comenta muito, né, Mauro? A gente precisa se ler mais. Ah, sim, é verdade. Você lê mais, ser falado, como ele falou, comentar, falar, por que não falar do Pietro? Por que não falar do Anand? Por que não falar do Rafael? Ué, qual é o problema? Eu adoro o Drummond, sou fã do Drummond, mas o Drummond já está na sua estante há muito tempo, já está consolidado. Por exemplo, esse poema é de um fotógrafo. Eu vou até homenagear o Brasil, que passou por isso na sexta-feira e está passando há anos por isso. Olha o poema lindo de um fotógrafo. Ele hoje não sei nem onde está, sabe? Armando Veloso. E ele escreve assim, ontem uma floresta, hoje uma flor resta, amanhã nem resta flor. Porra, Fantástico, você tá cara, entendendo? muito. Aí eu sempre digo esse poema. Um outro poema, rápido. Sim. Tá entendendo? Brasília só carrega 20 anos sob as costas. Nem desvio de coluna, nem lordose, nem corcunda. Brasília é reta e sem bunda, mas é gostosa demais. Isso é do Aldo Justo. Você tá entendendo? E o Aldo outro dia, você vê a questão da transmissão ao vivo. Numa transmissão ao vivo, o Aldo, grande Anand, quantos anos não te vejo, quero ir e tal. Aí eu, manda teu WhatsApp, não sei o que, já foi lá em casa.
Você está entendendo? Por causa disso. Da transmissão ao vivo, que é o Aldo do Liga Tripa, que todo mundo... É um puta maravilhoso, sabe? E aí eu pego aqui, ó... Aí, antes de você pegar, né, já falando disso, dessas mídias e tal, Ana Studios, um grande abraço e a todos também. Estamos aqui com a Nandi Hall, aqui nessa entrevista maravilhosa, e ele vai, de novo, mostrar um pouco da sua música. Aí você tem que pegar, ó, você não leu, né? Aí você chega e fala, pô, já fiz um samba, né? Então vou fazer alguma coisa... Ó, esses elementos são muito legais, você tem que estudar. Ó. Esse já é um tipo de acorde usado muito em blues. Você entende? Uma coisa legal também, rapidinho de falar, é a dinâmica. Dinâmica é o quê? Mauro. Isso é dinâmica. Eu fui assistir um show de Keith Jarrett, pianista, sabe? Em Montreux. Montreux você recebe uma fita e você entra e sai dos shows. O dele não. Porque você entrou, fica. Porque ele trabalha muito com isso. Ó. Quebrando as estrelas, quebrando as estrelas, para chegar à lua, para chegar à lua, me vejo entre tua beleza, beleza, tua pele nua, pele nua, pele nua, tua pele nua, quebrando as estrelas, para chegar à lua, para chegar à lua, me vejo entre tua beleza, tua pele. Pô, pele nua e você... Você entende? Aí você está com o microfone perto, você dá um beijo no microfone. Desde que seja assim, porque senão você pode pegar sapinho. Isso é a pulsação. Agora aí você diz assim, mas Anandi, você faz música com cifra? Sim. Claro, pô. Mas aí demora. Aí a história é outra. Sabe por quê? Eu fecho com um escritor. Eu tenho 50 CDs lançados, vendidos na One RPM, iTunes. Eu tenho livros que não estão sendo vendidos. Eu tenho que transformar os meus 20 livros e vender. Vou até contratar uma pessoa para isso. Porque eu não sei fazer, você entende, por e-book, eu quero fazer os livros antigos para vender. Eu fui comprar, eu precisei fazer um processo para negócio de INSS e encontrei um livro meu por $170. Uau. Você entende? Que é um livro que eu não achava, porque eu sou um escritor desorganizatésimo. Você entende? Aí achei, né, e a gente quase comprei. Era. Você está entendendo? Ali a comandante ali. Você entende? Então, o que eu te digo assim, cara, é fundamental, você entende? Você ter esse processo de organização, sabe? É fundamental tudo isso. Levando em relação a isso, até o André Coelho que está nos assistindo aí, ele faz a seguinte pergunta. Você tem seu próprio equipamento de som para fazer suas apresentações? Meu amigo, olha... Como é que é essa história aí? A Academia Cruzeirense de Letras vai fazer uma vaquinha de tantos reais, vai pegar uma assessoria de um cara que entenda de som. Infelizmente, hoje você, para ter um som bom, você tem que bancar um pouco o negócio. Mas por exemplo, vou te dar um exemplo. Tenho, para ele, resposta para ele. Sim, André. Eu tô com 58 anos, vou completar, eu tenho dores lombares e tal, essa coisa toda. Aí você tem que pegar chama roti, para carregar seu som, para não sei o que, senão você quebra o seu pão. Não. Você investe numa caixa de som, eu comprei agora. Você entende? Chama Bose, que é uma marca incrível, sabe? Lindo som, você faz som para 200, 300, você entende? Aí você carrega a caixa, 10 quilos. Aí você desmonta a torre da caixa. Aí tem lá, quando a caixa chega na sua casa, já chega com coisa toda e tal.
Aí você compra uma mesinha de som, que foi o que eu comprei da Yamaha, que na palma da mão ela fica. Na palma da mão. Então, respondendo a ele, você tem que ter som sempre. Porque o som do bar é péssimo. Outra coisa, vocês poetas que falam em sarau, cada um tem que ter, ou pelo menos vocês têm que ter uma higienização no microfone muito boa. Porque um cara vai chegar perto do microfone e vai fazer tudo, e o outro vem. Depois tu tem um negócio, tu não sabe o motivo. E se tu fores fazer uma apresentação tua sobre 1000 coisas, tu levas o teu microfone. Você está entendendo? Porque tu conheces a distância, conheces a variação de P, pum, aquele negócio. Você entende? Tu levas o teu microfone. Ah, Nandi, mas esse investimento é muito caro. Então você está lascado. Então você está lascado. Não, pô, a Academia Cruzeirense de Letras tem que ter um som de qualidade. Por quê? Porque se ela não tiver, o cara vem e fala, é uma merda aquele sarau. Eu não consigo ouvir. Você está entendendo? Isso é importante. Nós tivemos o prazer, né, e parabenizo o Clube do Choro, claro que eles têm essa preocupação, mas uma das coisas mais elogiadas foi o retorno para todos. Então, assim, tanto a questão da pessoa se ouvir, né, teve poetas que viraram para mim e falaram assim, cara, eu escutei a minha voz. Isso é legal. Cara, você fica assim, realmente. Mas claro que também tem a questão do pedir silêncio para as pessoas que também não, mas veja, isso. Mas, independente disso... O retorno é tudo. O Ivan Lins, numa resposta, disse assim, Ivan, o que para você é fundamental na música? O retorno. Porque senão você não faz o trabalho. Essa caixa Bose eu boto atrás de mim e não dá microfonia. Aí eu tenho retorno. O que você está ouvindo, eu estou ouvindo. Cara, tem que ter. Ele é músico? Ele é. Tem que ter, amigo. Investe, se vira. Só não rouba, né? Pelo amor de Deus. Agora, antes de eu fazer a pergunta, vocês têm alguma? Porque a gente já está bem instalado. Tem lá, na verdade não sou eu. A Laura está acompanhando legal, está gostando muito. Tá, então. E ela perguntou a questão das batalhas de poesia, a galera do rap também, que é uma outra vertente. Que eu acho lindo. Você está entendendo? Veja bem, olha que interessante, olha que coisa horrível que eu vou falar. E ao mesmo tempo maravilhoso. Você tem filhos, você tem que ter o plano de saúde para os seus filhos e tal, então eu tive que trabalhar. De funcionário público. Aí, você, paralelamente, você desenvolve seu trabalho musical, poético, vai aos eventos rap, batalha de rap e tal, mas vai pouco. Tem um exemplo clássico que eu quero te dar, Noélia, ela me contou isso. Noélia ficou 10 anos longe. Aí ela aposenta. E Noélia tem uma escrita dela, já é decantada pelos caras todos e tal. Ela se aposenta e vai ativamente atuar para tentar passar para as novas poetas e novos poetas ajudar e fazer tudo e tal. Ela investe. Você entende? Investe muito. Veja, dia 13 de setembro, você entende? Eu me aposento. Já estou num processo de ir a todos os eventos. Amanhã você tem o Sunday Jazz Festival, que tem um palco, como é o nome dele? André Coelho. André Coelho. Tem um palco no Sunday Jazz Festival, chama-se AMI, né? Associação dos Músicos Espontâneos. Onde você, poeta, chega para o André de idade que está ali, aí diz, eu sou poeta, posso falar um poema? Pode. Esse palco fica aberto de 11 às 3 da tarde. É um palco aberto que muitos músicos não estão usando para você divulgar a sua música. Você entende? Poesia. E hoje amanhã eu vou estar lá, transmitindo tudo ao vivo sempre. Entendeu? Sempre. Que é outra coisa que o nosso querido André tem que fazer. Tem planos que você paga 100 pau por mês. Pô. E você transmite o resto da sua vida. Se você estiver dentro de casa ali e você quer transmitir que você está doido da cabeça, você transmite. Você tá entendendo? Você vê que o Globo News está apavorada com isso. Ela diz, mande o seu vídeo que a gente bota no ar e tal. Rapaz, a gente tem chance de derrubar tudo. Com isso aí, ó. Eu trouxe o meu, tem outro ali, tem aqui, você vendo se está bem. O Pietro ainda não está ligado, mas se ele quiser estava, aqui o Pietro ligado. Tem o nosso professor ali acompanhando. Que é isso? Sabe? Então, tem que estar em todos e eu vou estar em todos. Mas por quê?
Porque eu tenho hoje um suporte financeiro que tem que ter você, jovem, que está aí começando, esculhambando seu pai, dizendo que, eu sou poeta, eu quero viver. Não vai viver. Não tem. Drummond era funcionário público. Não vai viver de poesia. Músicos, por exemplo, que queiram viver de música, vão viver com problemas para adquirir um apartamento. Não vai fazer o financiamento. Você está entendendo? Então tem que ter um suporte, você tem que ter uma cabeça que é o seguinte, não se demita do trabalho porque o chefe não sei o quê. Todo chefe vai mandar em você. Você tem que ter uma cabeça de separar o joio do trigo. Você separa o seu poema, a sua música da vida. Você entende? E aí você vai em todos os cantos, faz suas coisas. Rapaz, dia 13, a partir da... A Nandi vai implorar pro Pietro Costa, posso tocar no Sarau do Cruzeiro? Eu quero tocar. Aí o Pietro Costa vai dizer assim, mas o som não é tão bom, eu levo o meu. E aí eu abro espaço para todos os poetas do Cruzeiro falar, mas é num mercado, eu quero ir. Tá entendendo? Mas é num lugar que você vai ser assaltado. Aí eu não vou. Não. Tá certo. Bom, galera, é o seguinte, estamos quase chegando aqui no nosso final, mas eu tenho aquela pergunta básica que todo mundo gosta. É o seguinte, quem é a Nandi Hall? Olha, a Nandi Hall é um cara, um cara que teve problemas de saúde gravíssimos. E ele é apaixonado pela vida. Primeira coisa, sabe? Apaixonado por poesia e música, mas de uma forma brutal, sabe? Terceira coisa, totalmente centrado de que na vida a gente tem que ter o nosso suporte financeiro para realizar o nosso sonho. Não tem outro jeito. Você está entendendo? E nesse suporte financeiro, às vezes você vai ter que sofrer. Sofrer um chefe terrível e essas coisas. E um cara, bicho, que está a partir do dia 13 de setembro, é um cara que saiu, que está livre para voar. Livre para voar. Você entende? Vai implorar para Mauro, para Pietro, vai implorar para o nosso professor. Na tua escola tem de 16 anos, 17, porque criança, eu estou montando um repertório para criança. Mas tem 16, eu quero ir com esses caras. Porque sabe o que eu vou falar? Vou musicar o poema, no outro dia vou fazer o upload, vai estar vendendo no iTunes. Ele não vai acreditar que ele virou um compositor que está sendo vendido no iTunes, um menino. Você tá entendendo? Então, eu estou em todas a partir de agora. E outra coisa, agradecer a... Eu só lembro que a voz dele é muito doida. Agradecer a Andréia e dizer para a Andréia o seguinte, nos momentos de tristeza e de dificuldade da rádio, nos momentos de discussões entre as sócias, que vocês lembrem que vocês estão prestando um serviço do cacete para a comunidade. Que vocês descubram uma forma de se harmonizar e uma forma de descobrir, e tem que ter patrocinadores, tem que ter, senão não vai vingar, sabe? Dizer para o Mauro Rocha, nunca parar, mesmo que um crítico, tipo Mauricinho Melo Júnior, diga que teu texto não presta, continua, porque Mauro, tu é apaixonado por isso, Mauro. Você abriu o debate cultural, você abriu divulgação cultural. Aí eu mandei uma divulgação do debate cultural e eu mandei logo mensagem para ele. Mauro, eu fiz errado. Porque eu tinha entendido no post que eu podia mandar ali, mas era um outro grupo que ele estava abrindo. Eu falei, tá certo, sabe? Então não para, Mauro. Não para mesmo nos momentos de total tristeza. Dizer para o Pietro, você entende que se tiver alguma confusão, que não vai ter, espero, com a esposa, não para. Você tá, porque ela deve ter dito, agora dá um jeito dela entrar como essa entrou. Você tá entendendo? Tá aqui comigo. Entrar no jogo. Olha, eu fui fazer uma tomografia, para encerrar. Uma tomografia. E aí eu tô dizendo que a Nandi Hall já defini. Entende? Não precisa, né? É para encerrar. Na tomografia entrando, porque eu tive problemas gravíssimos, aí alguém grita assim, cadê a Agnes? Aí eu... Cara, eu tô fazendo uma tomografia. É muita irradiação pra ela. Valeu, obrigado. Mas, peraí, nós temos aqui um singelo. Que eu amo, de paixão. Não sei se você sabe que eu sou um colecionador. Eu tenho quase 60, sabe? Ontem foi na minha casa e faço uma homenagem agora. O André Doria tem 133.
Em todos os lugares que ele vai, existem pessoas que colecionam. Eu sou um. Eu estou apaixonado e agradeço de coração. E eu vi que tem até uma parte que o ego vai lá em cima, está citando a Nandi Hall aqui. Porra, eu estou feliz da vida. Obrigado. Totalmente exclusivo. Muito legal. Tá? Vou fazer aquela foto tradicional agora. Assim. Eu não aguento essa merda. Eu não aguento. Nossa. Valeu. Galera, é o seguinte, o programa Cruzeiro em Letras aqui no final. Não chorem mais do que eu, principalmente. Mas, Rafael Fernandes, suas considerações finais aí pra galera. Agradecer ao Anand, foi muito esclarecedor, muito bacana mesmo os toques. Eu acho que a gente vai seguir nessa linha porque realmente é bem esclarecedor até algumas sacadas que você tem na produção cultural. Tá de parabéns, valeu mesmo. Valeu. Agradecemos a presença do Anand, conselhos preciosos para quem está nessa área da literatura, da música, né? Ele tem uma vivência muito legal também. Então, em nome da Academia Cruzeirense de Letras, a gente agradece a vinda do Anand. Por favor, suas considerações aí para o público. Agradecer a nossa rádio DFFM. Agradecer a nossa proprietária aqui sentada Andréia. no computador. Ela tá mexendo, tu tá vendo? Não tem um técnico que ela contratou. Isso é do caramba. Agradecer a você por ter feito tanto pela arte e cultura. Agora, eu acho que vocês deviam orientar ele o seguinte. Não. Agradecer e dizer assim, ele tem que ter espaço para beijo. Você tá entendendo? Porque o cara quando trabalha, não pode ir num sarau, não pode ir num lugar, não pode tomar uma cerveja, não pode tomar um vinho, não pode não sei o quê, porque tá trabalhando para um concerto que vai ser feito. Pelo amor de Deus. Você tá entendendo? O cara tem que ter um horário. Ele diz assim, a partir de 7 eu vou para Las Noches. Você tá entendendo? Agradecer ao Pietro e agradecer, eu não gravei ainda. Rafael. Agradecer ao nosso querido professor Rafael, que tem o canal e a possibilidade de levar a literatura e os escritores e os músicos e todos a um público que está ali questionando na cabeça, que é o jovem, né, que está ali hoje nesse momento, às vezes vai escutar uma música antiga do Boca Livre e vai dizer assim, que lindo, eu não sabia que tinha esse troço. Você está entendendo? Agradecer a vocês todos que foram alma e vida minha nesse sábado. Maravilha. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado aí por tudo. Sábado que vem estaremos de volta. Programa Cruzeiro em Letras na DFFM. Grande abraço.